Fala, fiel! Alvinegro 1910 graus aqui para falar com vocês. Hoje a gente vai falar aqui do pós-jogo, falando da escalação, a performance, das substituições, se ainda há esperança, se foi um desastre e também das polêmicas, teve bastante. Mas primeiro de tudo, aquele vai Corinthians, e eu vim aqui com vocês com uma presença ilustre, nosso cara Ademir, Memphis Demir, como é conhecido, artilheiro do Fuma. Dá um oi, Ademir, fala aí. Tamo junto, meu filho. Coisa linda aqui, cumprimentando então todos os corintianos, um vai Corinthians, 1910 graus na nossa cabeça nesse momento, depois de um jogo como esse. Cabeça realmente muito quente, aguardando aí, ansiosos, deixando todos aqui ansiosos para minuto após minuto agora até chegar esse domingo, até chegar esse jogo final, com muito a falar. Como você disse, você traçou aí uma pauta interessante, onde a gente vai discutir então sobre a escalação do time, sobre a performance, sobre as substituições, vai discutir sobre se ainda tem chance, se acabou de vez ou se ainda tem chance para o Corinthians, e vamos falar das polêmicas que envolveram aí especialmente o Dorival e o torcedor lá no finalzinho, envolveu Dorival e Memphis. Mateuzinho e Roberto ali também teve um desentendimento. Então tem muita coisa a falar. Para iniciar então, eu vou falar sobre a formação, sobre a escalação do time. Perfeito. Para te dar a minha opinião, eu diria o seguinte: eu não teria não faria assim tanta diferença na escalação do time. Mas há um ponto aqui que me parece um ponto-chave. Eu acho que a gente tinha que ganhar esse jogo, né? O objetivo nosso hoje era ganhar o jogo. Era meter 1-0 no time, meter 1-0, é ter uma vitória. Por mais magra que fosse, era ter uma vitória. Esse era o nosso objetivo. Só que para você ter uma vitória, é preciso você ter um meio-campo que consiga dar um passe correto, criar uma jogada, fazer a bola chegar até o ataque. E você entrar com 2 volantes, não me parece tenha sido essa a melhor alternativa. Quer dizer, nós entramos aí com o Ranieri, entramos aí com o Martínez, isso sem contar o Breno Bidon, né? Então nós entramos com 3 volantes, né? Então nós entramos com 3 volantes e no mínimo, eu sacaria um deles. De minha parte, eu sacaria aí o Martínez para entrar com o Carrilho, entrar o próprio Maicon que fosse, mas para dar uma qualidade de passe, dar uma alternativa de jogo. Não me parece uma boa ideia ter entrado com 3 volantes ali no meio campo para um jogo que a gente precisava da vitória de qualquer jeito. Então essa é a minha opinião aí sobre a escalação. Qual que é a tua? Acompanho completamente você, pai. Acredito que foi... concordo plenamente com você. No jogo, ainda acrescento que no jogo passado, eu acredito que era isso que a gente tinha que fazer, começar com 2 volantes no jogo passado. Começar com o Martínez e o Ranieri, até porque era um jogo que a gente estava com vantagem, ganhamos lá no Mineirão, né? Fizemos do Mineirão nossa casa, mais uma vez. E acho que acompanho 100% com você e não tem muito aqui a acrescentar, não. Então é isso, eu acho que... Então vamos já partir para a performance da equipe? Para a performance da equipe. Eu acho que a questão da performance da equipe, o fator principal da péssima performance que teve o Corinthians foi os erros de passe. Né? E esses erros de passe têm uma motivação, que na minha opinião se chama concentração. Nós tivemos um nível de concentração no jogo passado, o nível mais alto possível. O que fez com que lá no Mineirão nós tivéssemos então ali sim uma performance muito boa, fez com que a gente tenha chegado até essa conquista. Foi através de uma performance
boa. E essa performance não é pela qualidade que tem o time. Não é a qualidade do time. Sim, a sua alta concentração. Só que essa mesma concentração, no futebol, eu sempre acho muito difícil você manter esse nível de concentração num jogo que acontece 3 dias depois. Porque esse jogo aconteceu domingo, hoje é quarta-feira. Quer dizer, hoje já é quinta, né? Nós estamos conversando aqui, Sim, já é quinta. é. Mas o jogo aconteceu na quarta. Quer dizer, então, 3 dias depois do jogo, daquele jogo, a minha preocupação ao longo do dia era essa. Eu cheguei a dizer para você, eu falei, olha, minha maior preocupação que eu tenho é o nível de concentração do time. Você vê que isso aconteceu, alguém vai me dizer, mas a mesma motivação também, o mesmo problema de concentração teria o Vasco. É verdade. Só que o papel do Vasco era outro. O papel do Vasco era chegar aqui e não deixar jogar. E ele fez bem esse papel. Certo? Era picotar o jogo. Como fez? E ele fez isso muito bem. Então a parte dele ele fez, a parte nossa nós não fizemos. Qual que é a sua opinião? Concordo, acho que estamos em sintonia hoje. Concordo com você também. Porém, essa questão do nervoso, da concentração, né? Acredito que também seja muito pelo nervosismo de ser uma final, né? Mas o Corinthians faltou. Ele tava pensando que a gente tava jogando, acho que contra um Cruzeiro de novo, né? O que a gente precisava hoje era ir pra cima. Ir pra cima de todo jeito e fazer o gol. Porque a gente precisava da vitória hoje, que vai complicar muito no jogo de volta, né? Mas eu acho que é isso. Assim, quando a gente fala sobre performance do Corinthians, é bom também dizer que se a gente não prestar atenção, vai acabar dizendo que esse aqui foi o pior jogo que o Corinthians fez durante todo o ano. Só que se começar a lembrar, a gente já disse a mesma coisa em outros jogos também. Ou seja, o Corinthians não veio bem, essa é a verdade, ao longo do ano. Sim. E em momentos assim muito especiais, ainda bem, ele conseguiu superar, né? Graças exatamente ao seu elevado nível de concentração. Esse é o ponto, né? E só que de novo hoje ele deixou a desejar. Aí aconteceram as substituições ao longo do jogo. As substituições, nós chegamos aqui a anotar, e só para lembrar, as substituições foram as seguintes. A primeira substituição saiu o Breno Bidon, entrou o Maicon. No mesmo momento saiu o Martínez e entrou o Carrilho. Até aí, eu concordo. Talvez, mas para mim não é um erro do Dorival. Talvez eu colocaria o Carrilho um pouquinho mais para frente e deixaria o Vitinho. Inverteria o que ele fez, que depois ele tirou o Ranieri para colocar o Vitinho. Talvez eu colocaria o Vitinho primeiro e depois o Carrilho. Mas até então, para mim não foi um erro, é que eu acho que é mais... Você só inverteria então o momento. Isso, apenas o momento do jogo. Agora o resto... E depois ele teve aquela outra substituição final que deixou muita gente brava, inclusive o próprio Memphis. Teve o do Garro do André também, que para mim foi certo. O Garro não estava bem, o Garro realmente não conseguiu se achar. Hoje não foi uma partida que a gente esperava. Dele sim, eu acho que é possível dizer, se não é possível dizer isso do Corinthians, porque isso aconteceu muitas vezes, acho que do Garro, eu nunca vi o Garro jogar tão mal como jogou hoje. Sim. Essa é a verdade. Porque o Garro na minha opinião, é o maior craque do elenco. É o maior jogador do elenco. Ele é o nosso, e dá pra dizer, é o termômetro de qualidade, né? Quando ele tá bem, o Corinthians vai bem. E o Memphis... Saiu do... Ô, Dorival, o que você tentou fazer, Dorival? Tirar o Memphis pra colocar o Dieguinho. Eu também não gostei da saída dele, não. Compreendo, porque não dá pra dizer que ele estivesse, digamos assim, destruindo, que ele tivesse... Mas ali, quando entrou o Vitinho, deu oportunidade de melhorar o trabalho, melhorar a condição de jogo para o Memphis.
Mas e aí, justamente aí, ele pega e me tira o Memphis. Eu acho que ele não escolheu bem. Eu acho que a minha reação foi igual a do Memphis quando ele saiu. Eu falei, eu não entendi nada e. Eu só não sei se vai fazer bem para a equipe o comportamento do próprio Memphis. Eu acho que aí eu acho que a gente deve até deixar essa questão quando a gente começar a falar sobre Das polêmicas, polêmicas. né? Sim. Porque eu não sei, eu me preocupo com o fato em si. A troca, a substituição eu não teria feito. No entanto, uma vez feita, eu não sei se se o comportamento deveria ser esse, não. Mas isso a gente vai falar depois. Assim, Então vamos deixar para depois. e também teve a falta de uma substituição aqui, que eu vi muita gente comentando. Eu sei que provavelmente você vai discordar de mim, que é um dos maiores fãs do Yuri Alberto. Mas assim, completamente abaixo do que eu espero do Yuri Alberto, que é o nosso camisa 9. É um jogador que tem muita velocidade, tem um bom chute com as duas pernas, de cabeça é muito bom. Tem negócio para jogar muito, mas nessas últimas partidas aí, Roberto, me desculpa, mas você tá jogando muito mal, muito abaixo do que eu esperava. Pensando em até, né? Mas agora eu quero saber a sua opinião, Ademir. O que Eu você acho acha que você- dessa parte do Yuri Do Alberto? Yuri Alberto, eu tinha certeza que você ia me cobrar sobre o Yuri Alberto, e o que eu vou dizer é o seguinte: quem que estava no banco? Era o Guinegão. Guinegão. Não era o Ronaldo Fenômeno, não Não. era, não, nem o Haaland, não era também. Não. Quer dizer, você fala, mas sabe o que acontece? Eu acho que o Yuri Alberto, ele não é que ele estava bem, ele estava mal. Ele estava realmente mal, mas ele estava tão mal quanto estava o time. Eu só vou culpar o camisa 9, portanto, vou tirar esse camisa 9 porque ele está atrapalhando. Sabe quando? Quando eu estou vendo um time que está conseguindo criar, que está conseguindo jogar, que está empurrando a bola para o 9, e o 9 deixa de fazer, deixa de finalizar. Então você Ele deixa de brigar, ele perde. Mas isso não aconteceu. Se eu tivesse vendo um Corinthians criando, fazendo, dando a ele oportunidade de jogar melhor, de meter a bola para o fundo da rede, tudo bem, mas o Corinthians não fez isso. Agora, nós, é claro, a gente espera que o 9 é o cara que resolva. Só que se ele vai resolver, Mas se a vai bola discordar chegar que ele até jogou ele. mal? Não. Você vai discordar que ele jogou mal? Não, de fato, ele jogou mal, mas a bola não chegou até ele. Eu acho que ele não jogou. Não é que é questão de jogar mal. Ele não jogou. Por quê? Por que ele não jogou? Porque a bola não chegou até ele. Então, pelo jeito que a gente tá falando aqui assim, então se a gente tivesse um... Vamos fingir que é o Robson Bumbu a centroavante. A gente não pode se acomodar com um jogador assim. Se o que tá faltando pra gente é a qualidade, o jogador que a gente não tem outro. Se a gente não tem outro, a gente tem que ter pelo menos o que tem. E o que tá tendo não tá agradando. O que tá tendo tá sendo abaixo. A sua lógica só tem um furo aí. Assim, na minha opinião. A lógica apresenta um furo que é o seguinte. O Robson Bambu, se estivesse jogando de centroavante e ele já tivesse sido testado com o Corinthians jogando bola, ele testado, ele não foi bem, então não haveria por que jogar com o Robson Bambu. Acontece que o Yuri Alberto, quando testado, quando o Corinthians jogou bem e ele foi testado, ele fez. Mas você consegue lembrar o último... Quando ele foi testado com o Corinthians jogando um bom futebol, ele correspondeu. Qual foi o último jogo que você viu o Yuri Alberto jogando bem? Você consegue lembrar? É difícil, por quê? Porque eu não lembro quando que o Corinthians jogou bem. Que isso? É esse o problema. O Corinthians jogou bem quando? Quando Lá o no Corinthians... Mineirão, jogo de ida. Pois é, quando ele jogou bem, para aquilo que era a proposta do Corinthians, ele jogou bem. Ah, não. Para a proposta que era do Corinthians, ele jogou bem. Foi muito abaixo. Detalhe, só para te lembrar, o jogo de ida contra o Cruzeiro, só para lembrar, o gol foi do Memphis. Sim.
Um passe do Bidon que veio pro Carrilho, que o Carrilho cruzou Pra quem? pro Memphis. E a bola, pera um Não, pouquinho, mas a chegou bola, no a Yuri bola para Alberto. chegar no Memphis, Chegou no Alberto. Yuri Alberto, Memphis. Certo. Ou seja, assistência Do Yuri Yuri Alberto. Alberto. Assistência de Yuri Alberto. O camisa 9, ele não fez o gol, mas ele deu assistência. Para mim tá tudo certo. Ah, mas mesmo ele jogando mal. Ou se ele estiver jogando mal, mas enchendo, dando Não, boas enchendo não. assistências, fazendo gol, deu dando uma assistência, sorte. para mim tá Ele tudo deu certo. uma sorte que a bola sobrou. Mas tudo bem, a gente vai ficar discutindo. É uma discussão que eu Não tenho vai certeza, chegar a lugar eu tenho nenhum certeza aqui, que cada um que está nos ouvindo tem a sua opinião. Sei, inclusive, que a maioria tá por aqui com o Yuri Alberto, a turma não gosta, é muita crítica e tal. Mas eu tenho esse pensamento que quando o Corinthians jogou bem, ele correspondeu. Agora, quando o Corinthians está mal, ele não vai conseguir jogar e eu não posso ficar culpando ele. Esse que é o ponto. Certo. Então, agora outra pauta, que vamos chegar para outra pauta? Vamos embora? Você acha que ainda há esperança? Ou você acha que foi um completo desastre e já era? Bom, a situação ficou difícil, de fato. Acho que nós vamos ter mais dificuldade, acho que nós vamos ter muita dificuldade lá no Maracanã. Vamos ter muita dificuldade. Mas por incrível que pareça, eu acho que o Corinthians vai jogar muito melhor do que jogou hoje. Entende? Eu acho que é assim, lá nós vamos pegar um Vasco melhor do que jogou aqui, vamos pegar um cenário mais hostil do que tivemos aqui, obviamente, vamos jogar na casa deles, certo? Mas, por incrível que pareça, a minha expectativa é que o Corinthians, justamente por isso tudo, vai crescer. O Corinthians vai crescer e nós vamos ter chance. Então está aberto. Eu não vejo assim o Vasco também como um papa todo, um monstro. Eu não vejo essa coisa toda. Eu vejo eles um Papa Série B. Eu vejo que ele é um papa vice. Um Papa Vice. Bom, esperança, eu acho que é o que o Corinthians nunca faltou, né? Pro corintiano. Não. O corintiano sempre acredita. Por isso que eu dizia, o que eu não quero e meu receio está em outras coisas. O meu receio está no comportamento do time. O meu receio está no comportamento do time. O meu receio está naquelas polêmicas que aconteceram. Eu sinceramente espero que o time se acerte no vestiário. Isso não acontece 10 minutos depois que acabou o jogo. Não é assim que acontece. Mas espero que amanhã, de cabeça mais fria do que o dia de hoje, né? Espero que haja oportunidade de conversar, de se acertar, porque a gente não pode levar esse clima, essa bagunça, essa briga, essa confusão, a gente não tem que levar para o Maracanã. É isso que eu penso. Se a gente conseguir resolver essa questão e esse clima nosso interno, eu acho que nós temos muita chance de reverter essa condição e conseguir uma vitória e conseguir campeão lá no Maracanã. Eu acho que mais uma vez o Maracanã vai ser nosso, né? Então, respondido isso, chegou a hora que todos esperavam. Qual é? A hora das polêmicas. A hora das polêmicas, vamos lá. Polêmicas. Bom, vou chegar aqui na mais leve, dentre o Mateuzinho e o Roberto. Para dizer a verdade, eu não consegui ver o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não sei se a briga lá dos dois era porque o Mateuzinho queria que ele penso que eu queria que ele o ajudasse em termos de posicionamento, né? Dizendo, olha, pô, você tem que voltar, aquele ali é teu, tal, enfim. Isso para mim é coisa do jogo, é absolutamente normal. Não é normal acabar o jogo e eles continuarem discutindo. Aí já não é tão normal assim. Mas é do jogo. Isso aí é do jogo. Essa do Mateuzinho e do Roberto, eu acho que... É tranquila. Que na verdade eu acho que é até bom ter um elenco que acaba se cobrando. Isso aí é uma demonstração que é um elenco que não é acomodado. É um elenco que se cobra, que cobra os outros e quer ver o título, quer ver que tem raça. Tô com você nessa aí. Um elenco pro Corinthians mesmo,
E certo? você? Agora, Memphis e Dorival, que eu acho que foram os mais comentados. Se não for. Eu acho que essa daí a gente pode até deixar para o grande finale e Pro grande dizer, finale? e deixar outra polêmica que é apenas, que não vai dar em nada, que é a polêmica do torcedor e do Dorival. Então, isso aí eu acho que é um grande desrespeito do Dorival. Eu acho que foi, dentre todos os erros do Dorival até agora, acho que esse foi o maior erro Qual erro? de ter xingado o torcedor. Mas ali a gente Porque também... porque o técnico, o jogador, tá lá, fez cagada, é pra ouvir. Não tem que ficar. O cara tá ali pagando, ele tá pagando pra torcer, ele tá pagando pra tá ali, então ele tem o direito dele falar. Ele tem o direito dele opinar e tem o direito de criticar sim. E agora o Dorival não tem o direito de chegar lá e mandar ir lá e xingar o jogador de filho do não sei quem. Mas a gente não O sabe... torcedor, perdão. A gente não sabe também o que foi dito. A verdade é que a gente não sabe o que é que ele ouviu, né? E o cara não tem sangue de barata, saiu de um jogo em que teve um resultado bastante adverso, tá de cabeça quente, é o comandante desse navio aí que está quase à deriva, né? Que é o Corinthians, ele é o grande capitão e você sabe, não é que eu adore o, como é que eu chamei ele hoje? O Borival? Não, não é o Borival, aquele desenho. Lula Molusco. Lula Molusco. Ele para mim me lembra bastante o Lula Molusco. Me lembra mesmo. Mas assim, eu não vou culpar ele por ter reagido a uma provável agressão que ele sofreu ali. Certo? É alguém descontente, talvez também faz parte, está todo mundo de cabeça quente. Então acho que isso daí não vai ser problema, não é problema, porque o que me interessa, eu quero ser campeão domingo, no próximo domingo. E esse tipo de coisa não vai me atrapalhar, é isso. Esta que não vai me atrapalhar. O Dorival, assim, eu tô falando aqui, parece até que... Mas é ao contrário, meu pai é um cara que gosta de criticar o Dorival. Mas eu não acho o trabalho do Dorival um trabalho ruim, né? Pra mim hoje sim, foi um jogo que ele errou em tudo. Não, não em tudo não, mas ele errou bastante. O Nessa de xingar o torcedor, pra mim é o maior erro desde que ele chegou. Pro meu pai não é, mas pra mim é. Temos opiniões diferentes aqui. Pra mim ele tem que estar lá, tem que ouvir, e não, né? Mas podemos falar do Memphis Dorival? Podemos sim, mas assim, eu reforço, não é que eu goste, que eu aprove que as pessoas que ele tenha, nem jogador nem eu tenho o direito de ficar xingando o torcedor, não é nada disso não. Mas que é uma situação muito complicada, o cara acaba o jogo, cabeça quente, certamente está sendo agredido, e olha, se eu tivesse lá, é muito possível que eu estivesse xingando ele também quando ele passou. Você entendeu? E não estou dizendo que eu teria acertado ao fazer isso. É que está todo mundo, o que eu quero dizer é que está todo mundo de cabeça quente, onde os erros são possíveis. A questão é, isto vai me atrapalhar ser campeão domingo? Tivesse eu lá xingado, não foi eu, foi outro cara que fez, xingou, vai atrapalhar? Agora, e o Memphis? Se tiver esse climão, Memphis, Dorival, vai atrapalhar no jogo de domingo? Essa é a minha única preocupação. E eu espero, como já disse, espero que não. Espero que amanhã as coisas se encaminhem de maneira diferente, que eu, como disse, não concordei com a saída do Memphis, mas também não concordo com a atitude dele ao sair. Sendo bem claro. Eu acho que por mais que eu não concorde, ele está lá, ele é um jogador, ele é um atleta e a obrigação dele é atender ao que disse o comandante, ao que disse o técnico do time. O técnico do time mandou sair,
sai, acabou. Não é jogar o técnico contra a torcida. Não é fazer isso. Eu acho que isso daí não é correto. Eu acho que isso daí é uma atitude que não demonstra lealdade, não demonstra caráter. Certo? Esse é o problema. Esse é o problema. O jogador amanhã certamente vai dizer: poxa, mas é que eu queria tanto, esperava tanto, era o meu melhor momento e tal, mas eu espero que amanhã ele vai lá e peça desculpas, que ele se comprometa a não repetir uma atitude como essa, porque a obrigação que ele tem é respeitar o comandante. Esse é o meu pensamento. E tomara que isso aconteça. Sempre enfatizando, eu não gostei de ver o Memphis substituído. Não gostei. Certo? Não porque ele estivesse jogando um excelente futebol, porque não estava, ninguém estava jogando no Corinthians, mas se era de se esperar alguém para jogar, esse alguém Era o 10 do time. Era o 10 do time, que era o Memphis. Certo? Então eu manteria ele ali. Só por isso. Eu acho que assim, pra mim, por mais que eu tenha falado que minha reação foi igual a do Memphis quando ele saiu, e foi mesmo, minha reação foi igual a dele, eu não concordo com a reação dele, até porque ele é o 10 do time, camisa 10, então isso acaba puxando muita responsabilidade para ele, e ele tem que mostrar que tá com o professor Dorivas, e que bola pra frente, já saiu mesmo, não vai voltar, então é pensar no próximo jogo. Às vezes Dorival também tirou o Memphis pra quê? Pra ter gás pro próximo jogo. Talvez ele pode não ter pensado nisso, mas eu acho, é uma suposição aqui, mas não sei, não concordo, novamente não concordo por ele ter tirado o Memphis, mas tô com você, Dorival, espero que na volta tenhamos um jogo de resultado favorável e que a gente saia com a taça para casa pra a gente comemorar, né? Que é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Pra ser a alegria do povão. Então é isso aí. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Se puder se inscrever, curtir o like, compartilhar aí pra gente poder fazer as nossas lives, pra gente começar a fazer nosso pré-jogo, né, pai? Nosso pré e nosso pós-jogo. Nosso pré e nosso pós-jogo. Depende de você. Se você gostou, se você concorda, discorda, comenta aí, dá o seu like, beleza? Tamo junto. Tamo junto, vai Corinthians. E vai Corinthians sempre. Falou, rapaziada.